Bom dia, minhas amigas, meus amigos. Mais um sábado aqui com o nosso 7º shot de religiosidade e espiritualidade, falando um pouquinho, botando uma sementinha aqui para todos nós. E hoje vou falar um pouquinho de medo e espiritualidade. Resumidamente, existem 3 tipos de medo que invadem a nossa vida, tá? O primeiro deles é aquele medo saudável, aquele medo do instinto, aquele medo onde a gente está numa rua escura e uma rua que tem luz. Qual das ruas você escolhe? Né? Então, aquele seu instinto que diz, não, vai pela rua clara que é melhor. Ok, esse é o medo saudável. Depois existe o medo real. Esse medo real é aquele medo do nascimento, vida e morte. É o medo que todos nós temos da morte que um dia vai terminar, que ele tem prazo de validade. Esse é o segundo medo. E o terceiro medo, que é o medo ilógico. Esse que é o pior de todos, que é esse que eu vou falar um pouquinho mais. Que é o medo da negatividade, que é esse medo que entra na nossa vida, que a gente tem que exterminar ele, saber exterminar ele, porque ele é o que não traz luz pra gente, e é esse medo que o Criador não quer isso pra gente, o Criador, o universo não quer isso pra gente, e a gente acaba deixando ele entrar na nossa vida por nossa falta de experiência mesmo, por a gente, momentos de fragilidade, e a gente deixa ser dominado por esse medo, né? Então, esse medo ilógico, a gente tem que pensar que nós temos a opção. Algumas pessoas pensam, puxa vida, eu tenho que saber lidar com o medo. Mas não, a verdade é que a gente tem que saber exterminar o medo da nossa vida. O medo não é uma opção, na verdade. A gente tem que saber eliminar ele. Temos medo do fracasso, temos medo de não saber lidar com as outras pessoas, temos medo da não aceitação. Hoje em dia, quantas coisas a gente deixa de fazer por a gente não saber se nós vamos ser aceitos, o que as pessoas vão falar da gente. Temos medo de machucar as outras pessoas. Temos medo de entrar em relacionamentos, por a gente ter medo de nos machucar. Mas uma coisa é certa, em tudo o Criador tem uma resposta pra gente. A gente querendo ou não, a gente vai passar por aquele trajeto. Com medo ou sem medo, se tá na nossa vida passar por aquilo, nós vamos passar. E de tudo e para tudo, o Criador depois no final tem uma resposta positiva. De tudo nós vamos alcançar algo bom e tirar o fruto daquilo que a gente passou, onde antes a gente teve medo. Tudo o que acontece em última instância é para o nosso bem. Então, o Criador sempre tem planos para a gente, visando o nosso bem. Isso é que é importante. Esse medo anterior que a gente tem antes é ilógico, porque se a gente tiver que passar por aquilo, a gente vai passar. Então, existe uma parábola indiana onde fala que um camundongo tinha medo do gato. Então, chegou para o mago e falou, mago, eu tô com medo do gato. Então o mago ajudou ele e falou, vou te dar uma ajudinha. Transformou ele em gato. Aí quando ele virou gato, ele falou pro mago, mago, agora eu tô com medo do cachorro. O mago foi lá, então tá bom, então eu vou te transformar em cachorro. Quando ele virou cachorro, ele falou, mago, agora eu tô com medo do tigre. Então o mago falou, tá bom, então eu vou transformar você em tigre. Quando ele virou tigre, ele falou pro mago, mago, agora eu tô com medo do caçador. Aí o mago chegou à conclusão, quer saber? Desisto de você. Vou te transformar em camundongo de novo. Por quê? Porque simplesmente o medo dele continuava igual a de um camundongo. Mesmo ele sendo um tigre, o medo dele era igual ao do medo de um camundongo. Então, o que a gente tem que levar com a gente, essa coragem, trazer essa coragem da gente saber lidar com as nossas situações, não depende do nosso tamanho. Essa que é a verdade, não depende do nosso tamanho. Depende da nossa fé. Depende de saber que no final o universo sempre vai nos trazer coisas boas. Eu falo isso também, mas é difícil, né? Para mim mesma aceitar muitas situações. Então esse é um trabalho também, até para mim,
que todos nós passamos por situações difíceis. Até para fazer esse shot no começo, eu pensava, ai meu Deus, tenho medo de aceitação, o que os outros vão falar, o que os outros não vão falar. Mas no final você tem que pensar, se 1% de alguém que esteja assistindo fique feliz com alguma coisa que eu fale, já está ótimo. Eu não tenho que pensar na minha aceitação, no medo da aceitação. Eu tenho que focar no meu 1% das pessoas felizes que assimilaram essa sementinha que eu falei alguma coisa. E é esse o foco que a gente tem que ter. Mas para ter esse foco, não é fácil. Para ter esse foco, eu tenho que focar justamente nessa luz divina e nessa inspiração e nessa meditação que eu sempre falo todas as vezes aqui. E que espero ter levado um pouquinho disso para casa de todos vocês, hoje nesse sábado de sol de inverno. Ok, gente? Então essa foi a nossa sementinha, nossa 7ª sementinha, nosso 7º shot. E namastê para todos, Shabbat Shalom, um salve e um ótimo sábado. Beijo, tchau!